Quando foi o momento, Carlos, que virou a chave na sua cabeça e você falou, cara, é possível eu me expatriar, é possível eu conseguir conquistar um emprego fora do Brasil? Cara, é engraçado porque assim, né? A minha primeira, como eu falei, minha primeira viagem para a Europa foi em 2010, mas eu comecei a ver possibilidade de me expatriar só lá para 2019, 2020. Ó, pra você ver quanto tempo que passou, né? E por quê? Porque eu digo para você que, infelizmente, no Brasil, às vezes a gente se apega muito ao discurso de outras pessoas. Então, o que é geralmente o discurso de outras pessoas? Ah, falando que morar fora não é para nós, que sem passaporte europeu não dá certo, que é a coisa que a gente mais escuta, que você nunca vai ser igual a eles. Aí a pergunta que eu faço é, tá, mas você não vai ser igual a eles em que sentido? Porque assim, não vou ser igual a um holandês? Tá, eu sou igual a um holandês, a diferença é que a língua nativa deles é o holandês, a minha é o português. Sim. Tirando isso, nós somos iguais, entendeu? Mas por que eu falo só de 2019? Porque assim, muitas pessoas já viram, inclusive em outros momentos que nós falamos sobre isso. Eu tive uma experiência internacional, que foi em 2015, quando eu morei na Alemanha. E lá eu comecei a ter os primeiros insights, mas não tinha essa ideia muito certa na cabeça. E como que eu tive esse primeiro insight? Assim, da questão da possibilidade de se expatriar, desde que você se prepare para isso. Uhum. Eu conheci um cara lá, que eu tenho até um contato com ele até hoje. Ele é brasileiro, no entanto, ele tem nacionalidade alemã, morou lá na mesma época que eu na Alemanha, só que ele está lá até hoje, Uhum. fala um inglês espetacular, falava um pouco de alemão, mas ele tinha zero de preparo. Mas tinha um passaporte europeu e um passaporte alemão, ou seja, você fala, nossa, para esse cara as portas da Europa, principalmente da Alemanha, estão abertas, né? Aonde que ele trabalhava? Num café. Era um café que ele trabalhava. Por quê? Tinha passaporte europeu? Tinha. Falava um pouco de alemão? Falava. Falava muito bem inglês? Falava. Mas não tinha Trabalho no preparo. café. Não tinha preparo. Vai trabalhar no café. Não tem conversa. Ele chegou ao ponto de me contar uma vez que ele foi fazer uma entrevista na Volvo, na Suécia. A Volvo pagou a passagem dele, porque na época não tinha essa questão do remoto ainda, né? Não tinha isso desenvolvido. Os caras pagaram a passagem dele, ele foi para lá fazer a entrevista. E o cara, no final da entrevista, falou para ele, falou, desculpa, nós não podemos te contratar. Você fez uma boa universidade, no entanto, você não tem preparo algum para trabalhar conosco. Entendi. Mas Entendeu? aí você viu que não era possível. Aí você não viu que era possível ainda. Então, aí na época que ele me contou essa história, eu percebi o seguinte, eu falei, bom, uma coisa que eu percebi foi, eu não posso usar o passaporte europeu como medida única. Só que assim, por que eu não enraizei essa ideia na minha cabeça? Porque eu fui para a Alemanha sem um planejamento, eu simplesmente peguei meu dinheiro e fui achando que, eu tenho um currículo super bem elaborado, sou incrível, vou chegar lá, vão me adorar, vão me contratar. Enfim, não fui contratado, acabou meu dinheiro, tive que voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, qual foi a ideia que eu fiquei? A mesma que muita gente tem. Eu nunca vou ser igual a eles, morar fora do país não é para mim, essas coisas. Enfim, comecei a pensar dessa forma. E aí, qual foi o ponto que a chave virou na minha cabeça? Que aí é voltando para essa data de 2019. Eu trabalhei com um cara uma vez, eu estava na época começando a fazer projetos nessa parte de M&A, de integração e separação de empresas. E aí eu trabalhei com um cara que ele era especialista em ServiceNow no Aham. Brasil e ele ia trabalhar com a gente nesse projeto. E aí eu falei com ele sobre isso, comentei essas coisas, ele falou para mim, ele falou, Carlos, ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, eu não tenho passaporte europeu, eu falo inglês muito bem, modéstia à parte. Ele falou, eu tenho diversas certificações em ServiceNow, porque eu sou um especialista no assunto. E aí ele abriu o LinkedIn para mim e mostrou. Ele falou, olha o tanto de propostas de emprego que eu recebo para ir para fora. E aí eu falei para ele, cara, mas como é que você recebe isso? Ele falou, então, é uma coisinha chamada preparo. Você precisa de preparo. Esse é o ponto. Planejamento é muito importante, a gente vai falar sobre isso até mais para Sim. frente, mas assim, o preparo, sem dúvida, é muito importante. E aí foi onde eu comecei a olhar e falar, cara, eu tenho um bom currículo, eu tenho uma excelente experiência, mas eu preciso estruturar isso de uma forma que as pessoas vejam que eu estou preparado para assumir uma posição internacional.